Olá! Que imensa alegria receber vocês em nosso canal para mais este encontro. É sempre uma honra e um privilégio poder compartilhar este espaço de fé e reflexão com cada um. Antes de mergulharmos na meditação de hoje, quero apenas dizer muito obrigado. Obrigado por dedicarem seu tempo, por abrirem seus corações e por fazerem parte desta comunidade que cresce a cada dia. Sejam muito bem-vindos. Acomodem-se, respirem fundo e preparem-se, pois a verdade que vamos explorar hoje tem o poder de transformar a maneira como vocês enxergam suas próprias forças e suas maiores batalhas. Todos nós conhecemos a sensação de fraqueza, aquele sentimento de que não temos o que é preciso para enfrentar os desafios que se levantam diante de nós. Mas a verdade fundamental da nossa fé é que o poder de Deus se manifesta de forma ilimitada, especialmente em nossa fraqueza. Ele não apenas nos ajuda, ele nos transforma em fortalezas ambulantes, capazes de suportar pressões que antes nos esmagariam. A verdade inesperada que talvez quebre suas expectativas é esta: a força que Deus nos dá para a batalha não é um reforço para a nossa força existente. Não é um suplemento, é uma substituição completa. Deus não nos ajuda a lutar, Ele nos cinge, nos veste, nos equipa com a sua própria força. Isso significa que a sua sensação de fraqueza não é um obstáculo para a vitória. Na verdade, ela é o pré-requisito para que a força de Deus opere em você de forma plena. Portanto, a vitória não começa quando você se sente forte, mas no exato momento em que você reconhece sua total incapacidade e se permite ser vestido pela força que vem do alto. Seus adversários não se curvam diante da sua coragem ou da sua capacidade, mas diante da força inconfundível de Deus que opera através de você. A sua fraqueza é o palco onde a potência de Deus brilha de forma mais espetacular. Agora, eu os convido a se permitirem entrar em um estado de receptividade. Onde quer que vocês estejam, busquem uma posição que traga conforto e relaxamento ao corpo. Talvez sentados com a coluna ereta, ou deitados, entregando todo o peso ao lugar que o sustenta. Fechem suavemente os olhos, não por obrigação, mas como um gesto simbólico de se desligar das distrações externas para se conectar com o santuário interior. Este momento é um presente que vocês dão a si mesmos. Um tempo sagrado, separado de todas as demandas, pressões e ruídos do dia a dia. Aqui, neste espaço que criamos juntos, não há julgamentos, não há expectativas, não há necessidade de performance. Vocês são bem-vindos exatamente como estão. Com suas alegrias e suas dores, com sua fé e suas dúvidas, com suas forças e suas fraquezas. A presença de Deus não exige perfeição, ela anseia por conexão. Sintam-se envolvidos por uma atmosfera de aceitação incondicional. Imaginem um abraço de paz envolvendo cada um de vocês. Um abraço que diz: você está seguro, você é amado, você pode baixar a guarda. Permitam que a tensão dos ombros se dissipe, que a mente se aquiete e que o coração se abra para receber o que Deus tem preparado. Este é um refúgio, um oásis de tranquilidade no meio do deserto da vida. Respirem fundo e sintam-se em casa na presença do Criador. Para que possamos tocar e sentir a verdade de que Deus nos cinge de força, quero que viajemos juntos para uma época de grande opressão em Israel.
Por 7 anos, o povo foi cruelmente dominado pelos midianitas. Imaginem a cena. Os midianitas eram como uma praga de gafanhotos, tão numerosos que não podiam ser contados. Todos os anos, na época da colheita, eles subiam com seus camelos e rebanhos, invadiam a terra e devoravam tudo. Eles não deixavam sustento algum para os israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O povo de Deus estava empobrecido, faminto e aterrorizado, forçado a se esconder em cavernas e fendas nas montanhas para sobreviver. É nesse cenário de desespero e humilhação que encontramos um homem chamado Gideão. Ele não está em um campo de batalha, nem liderando uma rebelião. Nós o encontramos em um lugar secreto, um tanque de prensar uvas, malhando o trigo às escondas para que os midianitas não roubassem. É exatamente ali, no ponto mais baixo de sua autoestima e de sua esperança, que o anjo do Senhor aparece para ele com uma saudação que soa quase como uma ironia. O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão, confuso, responde com a dor de todo o seu povo. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Ele estava preso na realidade da sua fraqueza, cego para o potencial que Deus via nele. Então, vem a ordem divina que muda tudo. Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Que força? A força de quem se esconde? A força do medo? Não. Deus não estava se referindo à força de Gideão, mas à força que a própria presença de Deus lhe conferiria a partir daquele momento. A prova disso é que Deus, para garantir que a glória fosse somente dele, pega o exército de 32.000 homens de Gideão e o reduz a apenas 300, uma força humanamente ridícula para enfrentar um exército incontável. A vitória de Gideão não veio através de espadas ou de uma estratégia militar convencional. Veio através de um ato de obediência simbólica. 300 homens, com trombetas em uma mão e cântaros vazios com tochas dentro na outra. No meio da noite, eles cercaram o acampamento inimigo e, ao sinal de Gideão, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, revelando as tochas e gritando: "Pelo Senhor e por Gideão!" O resultado foi o caos total no acampamento midianita. Em pânico, eles começaram a lutar uns contra os outros e fugiram desordenadamente. Gideão não precisou lutar. Ele e seus 300 homens apenas se posicionaram, obedeceram e testemunharam Deus cingindo-os de uma força tão sobrenatural que fez o maior dos exércitos se autodestruir. Talvez, ao ouvir a história de Gideão, vocês não se identifiquem com exércitos e batalhas literais, mas certamente se identificam com a sensação de estar se escondendo. Quantos de nós estamos, metaforicamente, malhando nosso trigo no lagar? Estamos tentando proteger nossos sonhos, nossos projetos, nossa saúde mental, nossa família, às escondidas, com medo de que os midianitas da vida moderna venham e roubem tudo. Esses midianitas podem ser a crítica, o medo do fracasso, a instabilidade financeira, uma doença crônica, a ansiedade ou a depressão que pairam como uma nuvem escura, ameaçando devorar nossa colheita de alegria e paz. Vocês se sentem como Gideão? Olham para si mesmos e veem fraqueza, insignificância? Sentem-se como os menores, os menos capazes, os que não têm recursos para enfrentar os gigantes que os afrontam? Essa sensação de impotência é um espelho emocional da experiência de Gideão. É a dor de se sentir pequeno demais para um desafio grande demais. É o cansaço de viver na defensiva, apenas tentando sobreviver, em vez de prosperar. É a decepção de olhar para o passado, para as promessas de Deus e perguntar como Gideão: Senhor, se tu és comigo, por que tudo isso está acontecendo? Essa dor é real.
a perda de sonhos que foram destruídos, o tempo que parece ter sido perdido em ciclos de derrota, a frustração de ver seus esforços sendo sabotados por circunstâncias fora do seu controle. Talvez vocês se sintam encurralados por um exército de pensamentos negativos, que lhes dizem que não são bons o suficiente, que nunca conseguirão, que o destino de vocês é viver se escondendo. Essa batalha interna é muitas vezes mais desgastante do que qualquer luta externa. E é exatamente aí, nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lagar onde vocês se escondem, que a voz de Deus ecoa hoje, assim como ecoou para Gideão. Ele não os vê como vocês se veem. Ele não os define por suas fraquezas ou por seus medos. Ele olha para vocês e vê pessoas de valor, não pelo que vocês são, mas por quem Ele é em vocês. Ele os chama para sair do esconderijo, não com a força que vocês acham que não têm, mas com a força que Ele mesmo está pronto para lhes dar. A mensagem de Deus para vocês hoje é que a sua fraqueza não os desqualifica, ela os qualifica para uma intervenção divina. Assim como Ele reduziu o exército de Gideão para que não houvesse dúvidas de onde vinha o poder, Ele permite que vocês cheguem ao fim dos seus próprios recursos, para que possam experimentar a plenitude dos recursos dele. A sua batalha não é diferente da de Gideão. A solução também não. A vitória não virá da sua capacidade, mas da sua disposição de ser cingido, de ser vestido pela força sobrenatural de Deus. Agora, eu os convido a se aprofundarem neste estado de paz. Mantenham os olhos suavemente fechados e tragam toda a sua atenção para a sua respiração. A respiração é a âncora que nos conecta ao presente e ao doador da vida. Vamos respirar de forma consciente. Inspirem profundamente pelo nariz, de forma lenta e constante, contando mentalmente até 4. 1, 2, 3, 4. Sintam o ar preenchendo seus pulmões como se estivessem inspirando a própria força de Deus. Segurem por um instante, reconhecendo essa força dentro de vocês. Agora expirem lentamente pela boca, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao expirar, liberem toda a sensação de fraqueza, todo o medo, toda a dúvida. Vamos fazer isso novamente. Inspirem a coragem divina. 1, 2, 3, 4. E expirem toda a intimidação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuem neste ritmo, sentindo a cada ciclo a troca da fraqueza pela força. Agora, levem essa sensação de paz para o corpo. Comecem relaxando os pés e as pernas, liberando a tensão de carregar o peso de suas jornadas. Sintam uma onda de relaxamento subindo, soltando os músculos do abdômen e da região lombar, onde muitas vezes guardamos o estresse e a insegurança. Permitam que seu peito se abra, relaxando a área do coração. Solte os ombros, deixando cair o bardo que vocês têm carregado. Sintam um relaxamento descendo pelos braços até a ponta dos dedos, soltando a necessidade de lutar com as próprias mãos. Relaxem o pescoço, a mandíbula e todos os pequenos músculos do rosto. Deixem que uma expressão de confiança serena se estabeleça em suas faces. Seu corpo inteiro está agora em um estado de repouso e receptividade. Neste estado de calma, usem a imaginação que Deus lhes deu. Visualizem-se em pé, no topo de uma colina ao amanhecer. O céu está começando a clarear, pintado com cores de esperança. Vocês sentem o chão firme sob os pés, simbolizando a rocha inabalável que é o nosso Deus. Um vento suave, mas firme, bata ao redor de vocês. Este é o vento do Espírito Santo, o Ruá de Deus, o mesmo sopro que deu vida a Adão. Sintam este vento no rosto, nos cabelos,
envolvendo todo o seu corpo. Ele não é um vento que desequilibra, mas um vento que fortalece, que limpa a atmosfera ao seu redor de toda negatividade. Enquanto vocês estão ali, firmes na colina, vocês se tornam conscientes de uma presença que se aproxima. Não é uma presença que vem de frente, mas uma que se posiciona atrás de vocês, como um protetor. É Jesus. Vocês não precisam se virar para vê-lo. Vocês sentem a sua presença calorosa e poderosa. Ele não diz nada, mas vocês sentem suas mãos na cintura. E então, ele começa a cingi-los. Não é um cinto de couro, mas um cinto de pura luz, de energia divina. É a força dele sendo transferida para vocês. Sintam este cinto de força se ajustando perfeitamente ao seu corpo. Ele não aperta, não oprime, ele fortalece, ele firma, ele prepara. Com este cinto, sua postura muda, seus ombros se alinham, sua coluna se ereta, seu olhar se levanta do chão e se fixa no horizonte. A sensação de fraqueza no centro do seu ser desaparece, substituída por um núcleo de poder e estabilidade que não vem de vocês, mas dele. Vocês não estão mais sozinhos, vocês foram equipados pelo próprio Senhor dos Exércitos. Permaneçam nesta visualização por um momento. Sintam o que é ser cingido pela força de Deus. Sintam a estabilidade, a coragem, a autoridade que essa força lhes confere. Os adversários, os medos, os desafios que antes pareciam gigantes, agora vistos do topo desta colina e vestidos com esta força, parecem pequenos, gerenciáveis. Jesus está com vocês, e a força dele agora é a sua força para a batalha que o dia apresentar. Enquanto vocês permanecem cingidos por essa força divina, permitam que as promessas da palavra de Deus se tornem a trilha sonora de seus corações. Essas não são meras palavras, são decretos do Rei, garantias do nosso comandante. Ouçam o que o Espírito Santo sussurra ao espírito de vocês. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Salmo 28, 7. Ele reafirma para vocês pessoalmente: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E ele lhes garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Recebam essas promessas como o selo da sua vitória. Neste encontro sagrado, na presença de Jesus, o diálogo simbólico continua. Ele não precisa que vocês listem suas fraquezas, ele as conhece e as escolheu como o lugar para derramar sua força. Ele olha para vocês não com pena, mas com orgulho, como um general olha para um soldado que ele mesmo treinou e equipou. A aceitação dele é incondicional. Ele não os ama porque vocês são fortes, ele os ama e por isso ele os faz fortes. Sintam esse amor e essa aceitação curando toda memória de rejeição, toda palavra de desqualificação que vocês já ouviram, toda a sensação de não serem bons o suficiente. Agora, em um ato de fé, entreguem a ele as batalhas que parecem impossíveis. O diagnóstico assustador, a crise financeira, o conflito familiar, a luta contra um vício. Vejam-se entregando cada uma dessas guerras nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. E ao fazerem isso, ouçam sua voz de autoridade declarando sobre vocês: em nome de Jesus, eu os liberto agora de todo espírito de medo e de intimidação. Eu quebro o poder da ansiedade e da opressão que tenta paralisá-los. Eu declaro que vocês não são vítimas, mas vitoriosos. Sejam livres para lutar a partir da vitória que eu já conquistei por vocês. E neste momento nós invocamos a presença do Espírito Santo. Espírito de poder, Espírito de ousadia, venha sobre cada vida.
Batize-os com fogo santo, encha-os de coragem divina, cure as feridas da alma que os fizeram se sentir fracos e capacite-os com o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Sintam essa infusão de poder agora, fortalecendo seu espírito, sua alma e até mesmo seu corpo físico. A experiência de ser cingido de força que acabamos de vivenciar em nossa meditação não é um evento único, mas um estilo de vida ao qual somos chamados. É a essência do que significa andar no Espírito. Acalmar-se e receber a força de Deus não é um ato de passividade, mas a mais alta forma de ação espiritual. É a decisão consciente de parar de operar a partir dos nossos recursos limitados e começar a operar a partir dos recursos ilimitados de Deus. Pensem na história da cura do cego de Jericó, Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, cego, mendigando. Ele era a imagem da impotência. Quando ouviu que Jesus estava passando, ele não se conformou com sua condição. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, representando as vozes internas e externas que nos mandam aceitar nossa fraqueza, nosso destino. Mas ele gritava ainda mais. Aquele grito era sua batalha. Quando Jesus o chamou, a Bíblia diz algo fascinante. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos 10:50. Aquela capa representava sua identidade de mendigo. Era tudo o que ele tinha, o símbolo da sua condição. Ao jogá-la fora, ele estava se despojando da sua identidade de fraqueza antes mesmo de receber a cura. Ele estava agindo na fé de que um encontro com Jesus mudaria tudo. Ele não foi curado e depois largou a capa. Ele largou a capa para ir ser curado. A aplicação prática para nós é poderosa. Ser cingido de força por Deus exige que, primeiro, lancemos fora a nossa capa de autocomiseração, de identidade de vítima, de desculpas baseadas em nossas fraquezas. Não podemos ser vestidos com a força de Deus se ainda estivermos agarrados à nossa velha capa de eu não consigo, sou fraco demais, isso é impossível para mim. A sua oração, o seu clamor, é o primeiro passo. Mas o ato de fé de se despojar da sua antiga identidade de derrota é que os impulsiona em direção ao milagre. Então a sua batalha hoje pode não ser lutar contra o problema em si, mas lutar contra a mentalidade que os mantém presos à fraqueza. É a luta para jogar fora a capa, é a disciplina de todos os dias se apresentar diante de Deus, reconhecer sua necessidade, mas se recusar a se definir por ela. E então, permitir que Ele os vista com a sua força. A força que não apenas os ajuda a enfrentar a batalha, mas que faz os seus adversários se curvarem, não diante de vocês, mas diante do Deus que habita em vocês. Mas aqui está o choque de realidade. Muitos de nós amamos nossa capa de fraqueza. Nós nos acostumamos com ela. Ela se tornou nossa desculpa para não tentar, para não arriscar, para não obedecer aos chamados ousados de Deus. Nós dizemos: Deus me dê força, mas no fundo temos medo do que Ele nos pedirá para fazer quando formos fortes. Temos medo da responsabilidade que vem com o poder. É mais confortável permanecer como Bartimeu, à beira do caminho, recebendo a compaixão dos outros, do que se levantar, ser curado e ter que encontrar um novo propósito para a vida. A crença limitante que precisa ser quebrada hoje é que a força de Deus é apenas para nos sentirmos melhor. Não é. A força que Deus nos dá é para a batalha, é para a conquista, é para avançar o reino. Ele não nos cinge de poder para ficarmos sentados confortavelmente na igreja. Ele nos cinge de poder para derrubarmos fortalezas, para resistirmos ao diabo, para fazermos as obras que Jesus fez e obras ainda maiores. A sua fraqueza pode ter se tornado sua zona de conforto, e Deus está aqui hoje para tirá-los dela. Parem de orar por uma vida mais fácil.
Comecem a orar para serem pessoas mais fortes. Parem de pedir a Deus que remova os gigantes. Comecem a pedir que Ele lhes dê a força para derrubá-los. A percepção humana busca a ausência de luta, mas a fé busca a presença de Deus na luta. É hora de desafiar essa mentalidade que busca o conforto em vez do chamado. A força de Deus não é um analgésico para a dor da vida, é a adrenalina para a missão da vida. Vocês foram chamados para mais do que apenas sobreviver. Vocês foram chamados para reinar em vida por Cristo Jesus. E o reinado exige força, coragem e disposição para a batalha. Pai amado, nosso Deus e fortaleza, nós nos apresentamos diante de Ti com os corações expostos. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nos apegamos à nossa fraqueza. Usamo-la como desculpa, como um escudo para não termos que enfrentar as batalhas que o Senhor coloca diante de nós. Perdoa-nos por amarmos mais o conforto da beira do caminho do que o desafio da missão. Perdoa-nos por pedirmos Tua força, mas no fundo temermos a responsabilidade que ela traz. Nós nos arrependemos de nossa passividade, de nossa autocomiseração e de nossa incredulidade. Hoje, Pai, nós tomamos uma decisão. Nós escolhemos jogar fora a nossa capa de mendigos espirituais. Nós nos recusamos a nos identificar por nossas limitações, por nossos traumas, por nossas falhas passadas. Nós queremos ser conhecidos não por nossas fraquezas, mas pelo poder do Deus que habita em nós. Por isso, nós te pedimos, cinge-nos de força para a batalha, veste-nos com o teu poder, equipa-nos com a tua coragem. Nós não queremos mais apenas sobreviver, nós queremos avançar, conquistar e glorificar o teu nome. Nós nos rendemos ao teu processo de fortalecimento, mesmo que seja desconfortável. Nós entregamos a ti nosso medo do fracasso, nosso medo do sucesso, nosso medo do que os outros pensarão. Nós renovamos a nossa fé em ti e na tua palavra. Nós cremos que em ti somos fortes. Cremos que através de ti podemos todas as coisas. Cremos que o Senhor nos capacita para cada boa obra que preparaste para nós. Ensina-nos a andar nesta nova identidade, a viver como os guerreiros que o Senhor nos chamou para ser. Nós dependemos inteiramente de Ti, em nome de Jesus, nosso capitão e Salvador, nós oramos. Amém. Pai, nesta conversa íntima, queremos ir mais fundo. Nós reconhecemos que essa força que pedimos não é para nossa própria glória, não é para que as pessoas nos admirem ou para que construamos nossos próprios reinos. Que essa força seja sempre um canal para o teu amor, um testemunho do teu poder redentor. Que cada adversário que se curvar diante de nós, seja ele uma circunstância, uma doença ou uma oposição espiritual, se curve, na verdade, diante da majestade do teu nome que atua em nós. Guarda nosso coração do orgulho, o inimigo sutil que tenta roubar a glória que pertence somente a ti. Que sejamos sempre como o Gideão, que mesmo na vitória, construiu um altar ao Senhor é paz, Jeová Shalom, reconhecendo que a verdadeira conquista é a tua presença em nós. Nós te entregamos as áreas específicas onde nos sentimos mais fracos, as batalhas silenciosas que ninguém vê, a luta contra pensamentos que nos acusam, a batalha para perdoar quem nos feriu, a guerra contra o desânimo que tenta apagar nossa esperança. É nessas trincheiras secretas da alma que mais precisamos ser cingidos pela tua força. Fortaleça nossa mente para que ela seja cativa a Cristo. Fortaleça nosso coração para que ele ame como o Senhor ama. Fortaleça nosso espírito
para que ele seja sensível à tua voz e rápido em obedecer. Nós nos submetemos ao teu treinamento, Senhor. Como um soldado se submete ao seu general, nós nos colocamos sob o teu comando. Ensina-nos a usar as armas espirituais que nos deste. Ensina-nos a orar com fervor, a jejuar com propósito, a meditar na tua palavra com fome e sede de justiça. Que nossa vida de devoção não seja uma rotina religiosa, mas um verdadeiro campo de treinamento, onde somos fortalecidos dia após dia. Nós queremos ser vasos úteis em tuas mãos, prontos para toda boa obra, afiados e preparados para o combate. Nós nos consagramos a ti mais uma vez como instrumentos vivos para a tua glória. Que a nossa vida seja um troféu da tua graça e do teu poder. Agora que seus corações foram entregues e suas forças renovadas em oração, é tempo de ação. A fé sem obras é morta. A força que Deus lhes deu precisa ser exercida. Portanto, ouçam estes chamados não apenas com os ouvidos, mas com um espírito pronto a obedecer. O primeiro chamado é este. É hora de dar um beijo de adeus à sua dor. Isso não significa fingir que ela não existiu, mas decidir que ela não será mais a sua identidade. Como o Bartimeu jogou fora a sua capa, eu os desafio a fazer um ato simbólico. Peguem um pedaço de papel e escrevam a fraqueza, o medo ou a dor que tem definido vocês. Escrevam a identidade da qual vocês estão se despojando hoje. Depois, em um ato de fé, rasguem esse papel, destrua-o nu e declarem em voz alta: esta não é mais a minha identidade. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. O segundo chamado é: deixe no passado o que não te edifica. A força para a batalha de hoje é drenada quando ficamos remoendo as derrotas de ontem. Perdoem a si mesmos pelos erros. Liberem o perdão para aqueles que os feriram, não porque eles merecem, mas porque vocês merecem ser livres do peso da amargura. A força de Deus flui através de um coração limpo. Deixem o passado no único lugar a que ele pertence, sobre o sangue de Jesus. Não permitam que ele ocupe mais espaço em sua mente ou em suas conversas. A partir de hoje, o seu foco está para frente, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o terceiro e mais poderoso chamado é este: Deus está abrindo uma nova porta para você. A força que ele lhes deu é para atravessar um novo limiar. Fiquem atentos às oportunidades que o medo antes os impedia de ver. Talvez seja iniciar aquele projeto, ter aquela conversa difícil, se inscrever naquele curso, dar o primeiro passo em direção a um novo ministério. A porta está aberta, Deus já os cingiu de força. Agora, cabe a vocês darem o passo da fé e atravessá-la. Não hesitem, não procrastinem. A vitória ama a velocidade da obediência. E como um ato final de consagração para esta nova estação, orem comigo com todo o coração. Eu consagro esse novo tempo, esta nova força e as batalhas que virão a ti, Senhor Jesus. Usa-me para a tua glória. E agora, com os corações decididos e os espíritos fortalecidos, nós finalizamos este tempo com uma declaração de confiança inabalável e uma expectativa certa da vitória. Nós não saímos desta meditação esperando que Deus talvez nos ajude. Nós saímos com a certeza absoluta de que fomos cingidos de força para a batalha e que nossos adversários, sejam eles quais forem, se curvarão aos nossos pés, não por causa de quem somos, mas por causa do Deus que representamos. A vitória não é uma esperança distante, é a nossa realidade presente em Cristo. Expressamos nossa gratidão antecipada, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Obrigado, Pai, porque a batalha já está ganha.
Obrigado porque o Senhor transforma a nossa fraqueza num palco para o teu poder. Obrigado porque em ti somos e sempre seremos mais do que vencedores. Portanto, recebam esta bênção final sobre as suas vidas. Que a força do Deus Pai, que criou com um propósito, os sustente em cada passo. Que a graça do Deus Filho, Jesus Cristo, que venceu a morte e o inferno, seja a sua identidade e o seu poder. E que a comunhão do Espírito Santo, que os cinge, os guia e os capacita, seja a sua companhia constante em todas as suas batalhas. Que o Deus de paz esmague em breve Satanás debaixo dos pés de vocês. Que vocês andem em autoridade, vivam em coragem e descansem na vitória que já lhes pertence. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Se esta meditação fortaleceu seu espírito e renovou sua coragem, deixe um amém poderoso nos comentários para que saibamos que você esteve conosco. E queremos saber, qual capa você jogou fora hoje? Compartilhar seu testemunho é uma forma de solidificar sua decisão e encorajar outras pessoas em nossa comunidade de fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ser lembrado da força que tem em Deus. Juntos, somos um exército que avança.